Amém. Bom dia, igreja. Mais uma vez, bom dia, né? Bom dia. Que bom que você está aqui conosco. Vamos louvar o Senhor Jesus juntos, amém? Vamos aproveitar e quero convidar você, também nossos membros da igreja. Temos visitantes aqui, vamos sair do nosso lugar, dar um abraço bem apertado nele, amém? Vamos aproveitar nesse primeiro cântico para fazer isso. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Então, vamos lá? Tá valendo já, hein? Pode sair do lugar. Cantai louvores ao Senhor. Exultai ao Deus da salvação. De graça, soberania, majestade e força, ao Deus temível, mais que os falsos deuses, Yahvé. Cantai louvores ao Senhor. Se prostrem toda tribo e nação ao Supremo Deus, ao Supremo Deus. Louvores, honra e ações de graça, soberania, majestade e força, ao Deus temível, mais que os falsos deuses, Yahvé. Louvores, honra e ações de graça, soberania, majestade e força, ao Deus temível, mais que os falsos deuses, Yahvé. Louvores, honra e ações de graça, soberania, majestade e força, ao Deus temível, mais que os falsos deuses, Yahvé. Exaltamos Yahvé, exaltamos Yahvé, exaltamos Yahvé, exaltamos Yahvé. Exaltamos Yahvé, exaltamos Yahvé. Louvores, honra e ações de graça, soberania, majestade e força, ao Deus temível, mais que os falsos deuses, Yahvé. Louvores, honra e ações de graça, soberania, majestade e força, ao Deus temível, mais que os falsos deuses, Yahvé. Louvores, honra e ações de graça, soberania, majestade e força, ao Deus temível, mais que os falsos deuses, Yahvé. Exaltamos Yahvé, exaltamos Yahvé, exaltamos Yahvé.
exaltamos Yahvé, exaltamos Yahvé. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos cantar essa partezinha assim, ó. Louvores, honra e ações de... Vamos aprender? Soberania, majestade e força, o Deus temível, mais que os falsos deuses. Yahvé, eu sou. Louvores, honra e ações de graça, soberania, majestade e força, Deus temível, mais que os falsos deuses. Yahvé, louvores, honra e ações de graça, soberania, mais que majestade e força, ao Deus temível, mais que os falsos deuses. Yahvé, louvores, honra e ações de graça, soberania, majestade e força, ao Deus temível, mais que os falsos deuses. Yahvé, louvores, honra e ações de graça, soberania, majestade e força, ao Deus temível, mais que os falsos deuses. Yahvé. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Todo louvor, toda honra seja dada ao Senhor Jesus. Yahvé, eu sou. Amém, igreja? Aleluia, muito bom ter você aqui conosco nessa manhã que estava frio, mas depois ficou quente. Glória a Deus, vamos louvar. Aleluia, Senhor Jesus, quebranta ainda mais o nosso coração, Pai, com a Tua presença, Pai, em nome santo de Jesus. Fala ainda mais aos nossos corações, Senhor, fala ainda mais aos nossos corações. Não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. Não me queima, as águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas,
ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou, louva a igreja, guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Louvamos e te adoramos, Pai. O Senhor tem manifestado, Pai, tantos milagres nas nossas vidas, Senhor Jesus. Às vezes até algo impossível que nem esperamos, Pai. Assim como eu e meus irmãos aqui temos também tantas bênçãos, Pai, para contar, para agradecer, tantos milagres, tantas providências que o Senhor tem colocado nas nossas famílias, nas nossas mesas. E eu te agradeço por isso, Pai. O Senhor tem nos guardado, Senhor Jesus. O Senhor tem nos guardado, Pai, diante das coisas ruins, dos acidentes, Pai, das coisas que vêm afligir a nossa vida, Senhor Jesus. E eu te agradeço, Pai, por isso, Senhor Jesus. O Senhor é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Jeová Jireh, Yahvé. Aleluia, Senhor Jesus. Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força
Jesus, Salvador. Outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Senhor, aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas para mim. Aclame o Senhor, aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Vamos junto, igreja. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre, alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparável é as promessas do Senhor na nossa vida, irmão. Tuas promessas pra mim, pra nós, igreja. Aleluia. Agora sim, uma salva de palmas bem forte ao Senhor Jesus. Aleluia. Amém, amém, meus irmãos. Pode sentar-se, por favor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. As promessas de Deus são incomparáveis, de fato. Todos nós estamos aqui por graça, bondade e misericórdia de Deus. Amém? Meus irmãos, hoje eu tenho
Uma alegria extra mais. Olha a escolinha para as crianças agora. Vou pedir que minhas irmãs, meus cunhados, sobrinho, fiquem em pé, por favor. Também o Léo e o Felipe, que já saiu. Isso aí é família, meus irmãos. Muito, muito, muito bem-vindos, em nome de Jesus. Eu queria que vocês aplaudissem o Senhor na vida deles. É uma alegria. Muito bom, muito bom. Graças a Deus, vocês podem sentar. Que bom. Meus irmãos, uma palavra aqui pastoral, nesse momento. Eu quero que você... Não precisa abrir, que eu vou ler aqui nessa tradução. Salmo 40. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Essa rocha é o Senhor Jesus. Pôs um novo cântico na minha boca e um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem ou a mulher, bem-aventurado aquele que põe no Senhor a sua confiança e não atenta para os soberbos, nem para os que se desviam para a mentira. Muitas são, ó Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco. Nós temos aqui hoje 2 grandes milagres, vamos ouvir depois. Os teus pensamentos não se pode contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los, manifestá-los, mas são mais do que se pode contar. Meus irmãos, esse aqui é um salmo. Quando o salmista fala esperei, e eu queria passar essa palavra, aquilo que você espera nessa manhã. O que você está esperando? O que nós podemos esperar? Sabe, quando o povo de Israel foi liberto, Deus esperava pelo menos que eles fossem ingratos. E eles foram ingratos. Quando Deus deu para eles uma esperança em uma nação que eles iam formar depois, eles devolveram com idolatria, fizeram um bezerro de ouro. Mas Deus esperava adoração. Nessa manhã você está aqui porque você está respirando. Como já ministrei um dia desse, a vida é sagrada, é preciosa. Então nós precisamos, em todo tempo, reconhecer que esperamos de Deus, sim, nessa manhã, grandes coisas, porque Deus está presente pelo Espírito Santo. Nós podemos esperar milagres, podemos esperar uma renovação, esperar tantas coisas. E eu queria que você pensasse sobre isso. Na minha vida aconteceu isso. O Senhor se inclinou para mim, me tirou do meio horrível, e hoje posso estar aqui para dizer para você que sou grato a Deus e quero sempre adorá-lo. Eu queria dizer para você, desse momento, que você transforme em memória. Memória. Esse momento de culto se torne uma história na sua vida. Marcas da graça de Deus. Você levar desse culto algo que você vai dizer assim, nunca mais vou esquecer. Nunca mais quero esquecer aquilo que Deus ministrou no meu coração. Então, que nessa manhã nós façamos desse momento de culto, não só um momento, mas uma memória, uma história, para testificar da graça de Deus depois. Amém? Que o Senhor abençoe todos vocês em nome do Senhor Jesus. A pastora agora tem a palavra e aí nós vamos ouvir o que Deus tem para nós, em nome do Senhor Jesus.
O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor. Confiarei em seus braços de amor. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Seu perdão é completo, seu amor sem igual. Sob suas asas seguro estarei. Seu amor transformou meu ser. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. Que darei ao meu Senhor por seu tão grande amor, pois me fez renascer e eu não posso entender nem explicar tal milagre do céu. Dar a vida ao maior pecador que sou eu. Deus fica em silêncio, como eu fiquei aqui agora? A resposta é fica. Você já pensou isso em tempos de tribulação, dificuldades, angústia, tensões, financeiro curto? Deus não está falando. Nós temos salmos de louvor, temos salmos de lamentos, temos salmos de pregação, messiânicos, salmos de arrependimento, mas vocês acreditam que há mais salmos de lamentos? E Deus não briga com a gente se nós falamos para Ele: Deus, está doendo. Gostaria que você abrisse a Sagrada Escritura. Nós vamos ler no livro de Salmos, Salmo número 10,
E nós vamos ler 2 versos. O primeiro verso e o verso 12. Se você puder, coloque-se em pé para nós fazermos a leitura deste texto. Diz assim, Salmo 10, primeiro verso. Por que te conservas longe, ó Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia, nas horas de tribulação? Verso 12. Levanta-te, Senhor, ó Deus, levanta a tua mão. Não te esqueças dos necessitados. Em nome de Jesus. Você pode tomar assento. E sabe como é que nós, às vezes, dizemos também? Senhor, o Senhor está lembrando só do irmão tal, e do outro, e do outro. Senhor, eu estou na fila. Senhor, ergue a tua mão. É o nosso clamor. E eu estou, nesta manhã, ativando a sua vida para confiar em Deus. E para dizer assim, vamos olhar para cima e não para baixo. E o salmista aqui, ele faz uma pergunta. E a ideia é de conservar longe e de se esconder. E o que significa conservar longe? Passa a ideia de eu não me importo. Agora, se esconder, passa a impressão de que eu procuro e a pessoa não quer ser achada. Pensando ludicamente quando nós brincávamos de esconde-esconde quando crianças. Agora, o ponto que vale a pena destacar é que isso acontece na nossa situação de angústia e de dor. Ou, melhor dizendo, nas horas de angústia e dor. Porque são muitas horas que nós temos. Agora, é nessa circunstância, é nesse momento que nós temos esse sentimento expresso aqui. Nós oramos e falamos que Ele está se escondendo de nós, que Deus não está falando. Então, no momento da angústia, gente, o exemplo clássico do silêncio de Deus está no livro de Jó. Se nós olharmos a vida de Jó, nós veremos que Jó sofreu 5 golpes terríveis. Primeiro, na vida financeira, na saúde, no casamento. Ele enterrou os filhos. E ele enfrentou a acusação dos amigos. E ele faz 16 vezes a mesma pergunta. Por quê, Senhor? Por quê? E ele faz 34 queixas contra Deus. E 16 perguntas. E chega a 50, este número ao todo. E interessante que ele não teve uma resposta a não ser o silêncio de Deus. E o ponto que é importante é que quando Deus rompe o silêncio, Deus não responde, Deus pergunta. E Deus faz para ele 70 perguntas, todas retóricas. Quer dizer, em outras palavras, Jó, você é muito pequeno para compreender a minha grandeza, a minha soberania. Você pensou que eu estava silencioso, distante, mas eu sou muito maior que a sua dor, muito maior que a sua história. E eu não estou trabalhando contra você, eu estou trabalhando
por você. E é isso que nós temos que ter convicção na nossa vida, no nosso coração. O Senhor não está trabalhando contra nós, o Senhor está trabalhando por nós. Louvado seja o seu nome. E Deus, Ele trabalha a seu favor. Mesmo que você esteja vivendo uma tribulação tão grande, que parece que vai levar uma vida inteira. Por isso que é preciso manter o nosso coração no trono, manter a nossa alma aberta e não perder de andar com Deus. Agora a pergunta: Deus fica em silêncio? No caso de Jó, foi para dar-lhe uma visão muito mais ampla de quem era Deus. E ele diz no final do capítulo 42, antes eu te conhecia de ouvir falar. E no nosso caso? No nosso caso é para que a gente valorize e atribua a Deus a glória quando chegar o tempo da restauração da nossa vida. Porque tem horas de aflição, tem horas de tribulação, mas tem o tempo também da restauração. Louvado seja o Senhor. E assim como o Senhor restaurou a sorte de Jó, nós também seremos restaurados pelo Senhor. Então, vamos nos acalmar. A gente precisa entender isso. A história de Jó está pronta. Nós lemos com começo, meio e fim. Mas a nossa não. A nossa tem coisas ainda para acontecer. E o que nós estamos vivendo hoje? Qual a sua luta, qual a sua dificuldade, qual a sua tribulação, a sua angústia que você está vivendo neste tempo ou nestes últimos tempos? Às vezes tem pais chorando pelos filhos. Às vezes tem pastor chorando pela igreja, que eu sei. E são tantas as situações que nós vivemos, que são... não podemos até falar todas elas, mas são muitas. E vivemos situações assim. Então, quando é que a Bíblia diz que Deus restaurou a sorte de Jó? Quando ele orava pelos seus amigos. E você pode ler isso no capítulo 42, como eu falei. E Jó tem uma visão da soberania de Deus, da soberania dos planos de Deus, mas também da limitação do seu conhecimento e da grandeza do seu pecado. Isto é, o conceito mudou e as circunstâncias não haviam mudado ainda. Então, isso quer dizer para a gente que Deus quer primeiro trabalhar no nosso entendimento espiritual e depois os fatos acontecem. Vou dar um exemplo. Ana queria muito ter filhos e ela não os tinha. Ana, quando escuta a palavra de Eli, o profeta, dizendo assim para ela: vá em paz, e o Deus de Israel será contigo. Ali, ela ainda não tinha acontecido o milagre, mas ela tomou posse da promessa. O rosto dela resplandeceu. E quando ela voltou para Ramá e coabitou com o seu marido, Deus se lembrou dela e ela concebeu. Agora, é claro que na vida, nem todas as pessoas vão encerrar a vida como Jó, com tanta multiplicação. E também nem toda mulher que ora, nem toda mulher que é infértil como Ana era, acontece como aconteceu com Ana. Outras coisas também, nem todo pastor piedoso, fiel,
experimenta aquelas bênçãos de multiplicação de igrejas grandiosas. E nós temos o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi o maior teólogo, o maior plantador de igrejas, missionário, o maior pastor na história do cristianismo. E como é que ele encerra a sua vida? Pobre, velho, preso, doente, acusado de um crime que ele não cometeu, condenado à pena de morte, e os crentes da ocasião sumiram, ficaram com medo. Mas, apesar disso, sabe o que foi que ele disse? Eu sei em quem eu tenho crido. E mais, ele disse na segunda carta a Coríntios, no capítulo 4, versos 17 e 18, ele disse assim: pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Portanto, nós não fixamos o nosso olhar nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. É um desafio para a gente, mas ele coloca desta maneira. Então, pode ser que não tenha chegado resposta para você ainda. E nós não somos guiados, como diz a palavra de Deus, pelos nossos sentimentos, nem pelas nossas circunstâncias. Nós andamos pela fé. E estas bênçãos também acabam. As bênçãos que são temporais, porque elas são temporais. Tudo acaba. Então, nós precisamos pensar também nas outras bênçãos, que são as bênçãos espirituais. Agora, vou dizer algo muito importante, quero que você grave isso no seu coração. Enquanto Deus está em silêncio, aprenda a reconhecer que Ele está no comando da sua vida. Por exemplo, se eu for dar uma sugestão para você, pense bem, olha. Você consegue fazer uma oferta de gratidão por uma tribulação que você esteja passando? Aí você vai responder assim para mim: ah, mas isso não é compatível. E eu respondo: agradecer na tribulação é compatível, sim. Você quer um exemplo? 2 Crônicas diz que o rei Josafá, ele foi encurralado por uma coligação de inimigos. Ele entra em pânico, ele fica com medo, é claro. Mas ele conclamou a nação a jejuar e a buscar a Deus. E sabe o que Deus lhe respondeu? Ele disse assim: essa luta não é sua. Deixe comigo, Deus falou. Em vez de você ficar com armas, coloque um coral na frente do exército e comece a cantar sobremaneira. E diz a Bíblia que o povo começou a cantar na angústia. O povo começou a cantar na tribulação. O povo começou a cantar no cerco. Mas Deus desbaratou o inimigo. Louvado seja o Senhor. Então, coloque louvor para cantar. Coloque louvor para tocar. Quando você estiver travando uma batalha, achando que Deus te abandonou. Ele não abandonou. Coloque cânticos que exaltem a Deus e louve-o. Não importa o que você está passando. O que importa é que Deus é fiel e Ele vai cumprir a sua palavra na sua vida. Então, faça isso. Coloque esses cânticos todos para louvar a Deus e engrandecer o seu nome. Agora, a gente sabe que o treinamento de Deus não acabou na nossa vida. E, às vezes, tem cada treinamento que a gente sabe que é difícil.
Quando a gente lê no livro de Abacuque, ele estava clamando. E o silêncio de Deus ainda pairava. E quando Deus falou, ele ficou mais ainda espantado do que com o silêncio. Então, às vezes, o tratamento de Deus é de choque. E o remédio é amargo. Mas o propósito, você pode ter certeza, é sempre a cura. Sempre. Sempre a cura que Deus tem para a gente. E eu não estou falando isso como quem joga pimenta em uma ferida aberta, mas que o Senhor nos ajude a continuar sendo fortalecidos por Ele. E algo deve consolar o nosso coração. Nós não perdemos a nossa humanidade. Isso também nós temos que ter claro. Nós somos seres humanos. Então, isso significa que dói. Dói mesmo. Nós choramos, nós gememos, nós ficamos perplexos e nós dizemos muitas vezes: Senhor, o Senhor se escondeu? Mas que bom que Deus não tem problema com isso. Na verdade, quem tem problema com isso são alguns tipos de cristãos que são santarrões. Mas Deus não. Deus, Ele nos criou e Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos pó. E nós somos tão pequenos, tão limitados, tão frágeis diante das circunstâncias. E nós enxergamos muito pouco também à nossa frente. A nossa compreensão é tão pequena diante da grandeza do Senhor, diante da glória de Deus, diante da majestade do Senhor. Agora, uma coisa nós podemos afirmar, que os planos de Deus não podem ser frustrados. E Ele tem planos bons, planos de paz para cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Então, enquanto nós estivermos, de repente, vivendo aquele tempo difícil, vamos pedir ao Senhor paciência, vamos pedir resignação, vamos pedir um coração obediente, vamos pedir um coração submisso, e que o Senhor produza em nosso coração aquela confiança genuína, simples, pura, mas firme, aquela fé inabalável de que o Senhor é o nosso Deus e de que o Senhor está no controle de todas as coisas que envolvem as nossas vidas. E o Senhor tem o melhor para nós, pode ter certeza disso. O Senhor tem o melhor para nós e Ele está trabalhando a nosso favor e não contra nós. Então, nós queremos olhar com gratidão para o cuidado do Senhor pelas nossas vidas. Gostaria de dizer um último exemplo. Os discípulos, eles estavam sozinhos na tempestade. Os discípulos também enfrentaram tempestades. E essa tempestade fazia 9 horas que eles já estavam lá. Isso é tempo suficiente para mais de um discípulo perguntar: onde está Jesus? O Senhor sabe que nós também estamos como eles, no barco da vida. E Ele caminha sobre as ondas naquela ocasião. E Ele diz assim: sou eu. Não tenho medo. E Ele faz isso também com a gente. Ele também caminha sobre as ondas e diz para a gente: não temam, eu estou com vocês. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe, nos faça guardar a palavra dEle no nosso coração, que nós possamos ver resultados, bênçãos nas nossas vidas e possamos voltar com alegria e contar as maravilhas que o Senhor tem operado. Amém. Amém. Estás aqui.